Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Irmãos, que alegria estarmos aqui nessa noite, ouvindo a voz do Senhor. E eu quero começar dizendo o quanto Deus ele fala comigo. Eu desde pequeno sempre ouvi a voz de Deus ministrando no meu coração, Ele me dizendo aquilo que eu fazia de errado, Ele me dizendo aquilo que eu fazia de certo. E uma certa vez eu contei uma mentira para algumas pessoas. E eu fui para casa com aquele negócio mastigando dentro do meu coração. Eu era pequeno, acho que eu devia ter, não sei, acho que uns 13 anos, 14 anos. E aí eu cheguei, meu pai sentado no computador, eu falei: pai, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu contei uma mentira. Aí Deus está me incomodando, eu tenho que contar agora a verdade, falar para todo mundo que aquilo era mentira? Aí meu pai: ué, meu filho, se Deus está falando para você fazer isso, esteja sensível à voz do Senhor. Aí eu preocupado com aquele negócio, né? Agora como é que eu vou chegar no meio de todo mundo? Pô, pessoal, aquilo que eu falei era mentira, tá? Mas eu lembro que eu falei isso com uns amigos meus, a gente sentado na roda de futebol, e eu contei, agora eu não lembro muito bem o que foi, mas eu sei que eu cheguei lá, e aí ele falou assim: ah, Gabriel, para de palhaçada, não sei o quê. Mas o fato de eu ir e eu contar aquela verdade e eu voltar, não importa o que eles iriam dizer de mim, aquilo perante Deus estava correto para mim. E o meu coração ficou em paz. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor, é impossível estarmos aqui e sairmos daqui da mesma forma. Porque onde a presença do Senhor está, todo mal tem que sair, e nós saímos daqui edificados. Então que você nessa noite possa estar sensível a essa voz, que você possa permitir que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração, porque se você está aqui hoje, se você está assistindo essa live hoje, não foi porque simplesmente nós queríamos estar aqui, mas foi porque o Espírito do Senhor nos convenceu, e aqui nós estamos. Bom, irmãos, o tema Deus colocou no meu coração é uma vida de propósito. É um tema que Deus ele tem ministrado no meu coração umas 2 semanas. Eu confesso aos irmãos que eu não costumo preparar a mensagem muito tempo assim, antes do dia. Essa noite eu fui dormir 4h15 da manhã, preparando a mensagem desde as 8 da noite. E eu preocupado, mas eu não consigo preparar a mensagem, irmãos, com muito tempo para pregar. Eu preciso preparar a mensagem para pregar no outro dia. Eu tenho esse costume de fazer isso, e a madrugada toda eu ouvindo a voz do Senhor, eu até me emociono, porque a presença do Senhor é tudo nas nossas vidas. E eu vendo Deus ele ministrar no meu coração, eu colocar aqui, né, digitar todas as coisas, e eu preocupado a semana toda, eu falei: pai, o tema eu já tenho, mas o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Eu já tive uma experiência, irmãos, de vir aqui no altar do Senhor pregar, mas não me preparar direito. Isso me marcou. Não era para chorar não, irmão. Mas isso me marcou, irmãos. Porque estar aqui no altar do Senhor não é brincadeira. Estar aqui no altar do Senhor não é uma coisa que simplesmente, eu falo bem, eu sei ler direito. Não envolve nada disso. Você está aqui no altar do Senhor, você está sensível à voz do Senhor, para que Ele possa te usar, porque a mensagem que os irmãos vão ouvir hoje, eu ouvi Deus falar comigo. A mensagem que eu vou estar transmitindo para os irmãos aqui hoje é aquilo que Deus falou comigo a madrugada todinha. Irmãos, vivemos dias onde as pessoas têm o costume de dizer que não tem tempo para nada, porque estão trabalhando, estudando, investindo, correndo atrás para conquistar carro, casa, bens materiais. E a pergunta é: há erro, há pecado nisso? Claro que não. Eu vou pedir o irmão Kaique para colocar a foto. Fiz questão de colocar ali. Bom, irmãos, esse daí é o meu sonho. É um dos meus sonhos. Uma caminhonete dessa, irmãos, está avaliada em 450 mil. Eu não tenho condições de comprar hoje, muito menos de manter uma caminhonete dessa em minhas mãos. Mas são sonhos, irmãos.
E por que eu estou falando isso? Pode tirar, os irmãos não prestam atenção aí na caminhonete. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque sonhar, irmãos, faz parte da nossa vida. A pessoa que sonha, ela é uma pessoa alegre. A minha mãe costuma me chamar de José. Ela vai, sonhador, tu vive sonhando. Minha esposa, a mesma coisa. Ela, meu filho, toda hora tu vem com um sonho diferente. Eu falei, Deus vai atualizando os sonhos para mim. eu gostava da Frontier, que estava 117 mil. Aí eu vi essa daqui, eu falei assim, rapaz, essa daqui, hein? Ó, essa daqui que eu quero, pai. Mas por que não comprar a Frontier? Daqui a uns anos eu acho que eu consigo comprar e manter mais barato. E a gente vai chegando lá devagarzinho. Irmãos, Deus ele é justo. Você correndo atrás, fazendo a sua parte, você irá conseguir conquistar todas essas coisas. Porque isso faz parte da nossa vida. Estudando, correndo, trabalhando, vamos conseguir conquistar aquilo que nós queremos. E conforme eu falei, minha mãe ela sempre me chamou de José, por eu sonhar. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que eu gosto de contagiar todos que estão à minha volta. Irmão Elvio mesmo falou. E para quem já ouviu os meus áudios no celular, eu sempre dou aquela no finalzinho ou no início. E aí a Thaís fala. Que aí uma vez eu gravando um áudio lá em casa, acho que foi pro Renan. Aí eu gravei o áudio rindo. Eu errei o áudio, eu repeti de novo rindo. Aí Thaís, vai ficar rindo toda hora. Eu falei, Thaís, eu quero rir no áudio, tem que... O negócio tem que sair direitinho. Mas irmãos, a pessoa que sonha é uma pessoa ousada. Ela é uma pessoa que ela tem coragem. E é necessário, se você que está aqui hoje, que você entenda isso. Se você não tem sonhos, que você tenha sonhos. Porque irmãos, sonhar faz bem para a vida. Sonhar é aquilo que Deus colocou em cada um de nós. Mas eu gostaria que você refletisse nisso aqui, ó. Nós somos a criação de Deus. Deus nos criou para sermos puros, santos, assim como Ele é. O homem, porém, escolheu pecar, se distanciando de Deus, fazendo o pecado habitar em sua vida. Mas é na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, que conseguimos ter novamente acesso ao Pai. Deus nos criou com o propósito de sermos sua imagem e semelhança. Gênesis 1:21 vai dizer: façamos o ser humano a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deus nos formou para adorá-lo, para que a sua glória resplandeça em nós. Isaías 43, verso 7 vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. E o capítulo 60, verso 1 vai dizer: levante-se e resplandeça, porque mensageiras? Já vem a sua luz e a sua glória do Senhor, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Irmãos, o profeta Isaías é um profeta messiânico. É um profeta que profetizou a vinda de Cristo e profetizou também os acontecimentos em Jerusalém, em Israel. Temos visto as Escrituras se cumprindo. A volta de Jesus, irmãos, está cada dia mais próxima. Volto a repetir, a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Nós estamos aqui na casa do Senhor, temos um ar-condicionado, temos um conforto para adorar ao Senhor. Mas há lugares onde as pessoas precisam se esconder para cultuar ao Senhor. Há lugares onde as pessoas, cada um tem a folha da Bíblia e levam para casa e meditam naquilo que Deus falou no coração dela, para que ela possa chegar no culto e compartilhar. Há lugares, irmãos, que essa liberdade que nós temos aqui, igual nós fizemos hoje, evangelismo, há lugares que isso não pode ser feito. Está chegando o dia onde todos os lugares serão dessa forma, e somente os verdadeiros adoradores conseguirão se manter de pé, porque tem a palavra do Senhor como base. Bom, mas através de Jesus fomos alcançados e somos considerados os gentios, que no hebraico quer dizer goim, e no grego etnos. Não sei se está certo, pastor, mas eu creio que sim. Que se refere, por que eu estou dizendo isso? Porque se refere a todas as outras nações ou povos que não pertenciam a Israel. Nós, os que são chamados pelo seu nome, não somos deste mundo. Estamos aqui
de passagem. Nossa morada não é aqui. A nossa habitação não é aqui, mas é na glória com o Pai. 1 João 2, 15 e 16 vai dizer assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, conforme eu falei lá no início, uma vida de propósito. Eu quero que você grave isso. Vamos declarar? Uma vida de propósito. Primeiro ponto que Deus colocou no meu coração: é preciso sonhar, conforme eu falei. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. É necessário sonhar, porque as pessoas que sonham é uma pessoa alegre, corajosa e ousada, conforme eu falei. Só que nada adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. Irmãos, muitas pessoas têm o costume de falar isso que eu falei lá no início. Estou estudando, estou trabalhando, eu estou correndo atrás daquilo que eu quero, como algo profissional, como algo material. Eu falei, não há nada de errado nisso, irmãos. O problema de tudo isso é quando você não coloca os seus bens, conforme está aqui, ó, no versículo, Provérbios 16:3, quando você não consagra todas as coisas que você tem, que você faz ao Senhor. Se você hoje está respirando, foi porque o Senhor te deu o fôlego da vida. Se você hoje tem um trabalho, foi porque o Senhor te deu esse trabalho. Se você hoje tem uma família, foi porque Deus te deu essa família. Se você hoje tem filhos, que são as bênçãos do Senhor para você, foi porque Deus te deu. Mas o que você tem feito com tudo isso que Deus te deu? Você tem consagrado ao Senhor, ou você tem usado para a sua própria soberba, para o seu próprio ego, para o seu próprio conforto? Temos que pensar nisso, irmãos, porque como igreja do Senhor, nós estamos aqui para testemunhar Jesus aqui na terra. Nós estamos aqui para simplesmente dizer como Pedro 3,15, santificar a Cristo como Senhor no vosso coração, para que estejais pronto a responder todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. A esperança que nós temos é o quê? Jesus de Nazaré. Então nós precisamos, irmãos, ter essa consciência de que não adianta eu conquistar o mundo se não for para a glória do Senhor. Não adianta de nada. Se for para eu ter uma caminhonete dessa, mas para que o nome do Senhor não seja glorificado, para que quando o irmão Adriano chegar aqui, pega a galera, tá, irmão? Vamos ali carregar um saco de cimento comigo, eu falo, não posso, irmão. Aquilo ali puxa caminhão, irmão. Não posso pegar um saco de cimento? Não, isso aqui é só para o meu lazer, só para o meu passeio, é só para o meu conforto. Volto a repetir, estou dizendo que você deve fazer igual o pastor Ronaldo fazia aqui no carro dele, né? Colocava tudo aqui, o material demorava a entregar, pastor, vou botar no meu carro mesmo. Também não é isso, irmão, mas eu quero que você entenda que a pessoa que ela tem esse coração voltado para o Senhor, ela tem um equilíbrio. Ela não é nem tanto para mais nem para menos, ela consegue ter um equilíbrio, irmãos. Eu falo do pastor, mas hoje eu fiz o mesmo, carrego o som dentro do meu carro, boto um pouco no teto ali, amarra ali um pouquinho. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente tem um coração voltado para a obra do Senhor, nós não olhamos para os bens materiais como algo daquilo que a gente precisa daquilo para viver. Nós simplesmente temos porque Deus nos abençoou. A bênção, irmão, quando ela vem para você, ela não vem só para te abençoar, não. Ela vem para que você abençoe outras pessoas. Ela vem para que a sua vida seja edificada, e em ser a sua vida edificada, você edificar a vida de outras pessoas. Irmãos, Deus ministrou no meu coração. Nós fomos lá na igreja lá, Vila da Penha, né, no curso da Larissa e do Israel, de noivos. O pastor estava falando sobre isso, vida de propósito. E a semana toda eu vi Deus falar comigo sobre vida de propósito. E Deus usou o pastor Fernandinho, o cantor pastor Fernandinho. Em um vídeo dele ele falou assim: olha, eu e minha esposa tínhamos o costume de chegar diante do Senhor e falarmos: Pai, abençoe esse plano, abençoe esse sonho, abençoe esse objetivo, Pai, nos faça prosperar aqui, Pai, nos ajude dessa forma.
E ele falou, não há nada errado nisso. Não há nada errado, irmão, você fazer isso. Porque até mesmo nós estamos diante do Senhor para colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas angústias, aquilo que nós desejamos e almejamos. Mas o Fernandinho, ele falou, viver os sonhos de Deus, viver os planos de Deus. É muito fácil quando nós falamos isso da boca para fora. Quando nós contamos, os teus sonhos são maiores do que os meus, os seus caminhos bem mais altos do que os meus. É fácil cantarmos isso. Mas você viver isso, você precisa estar num nível espiritual muito grande para que você possa estar, sensível à voz do Senhor. E ele falou no vídeo, hoje nós chegamos a esse nível espiritual, não porque somos melhores, mas porque nós estamos sensíveis à voz do Senhor. E Deus, ele ministrou o nosso coração. E hoje eles fazem assim: Pai, cumpra os teus sonhos na nossa vida, os teus planos, os teus projetos na nossa vida. Porque, irmãos, nós não sabemos de nada. A intelectualidade que nós temos foi Deus que nos deu. O conhecimento que temos e que adquirimos a cada dia é Deus que nos dá. Mas quando você se dispõe a permitir que os sonhos e os planos de Deus e os projetos dele se cumpram na sua vida, você vai viver isso aqui, Isaías 55, verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Vou ler novamente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez, irmão, você tenha entrado aqui com sonhos e projetos frustrados. Talvez você tenha ali uma lista de sonhos e projetos que você pode dizer assim, não consegui realizar. Eu não consegui colocar em prática. Eu tenho alguns, eu até tenho coragem de dizer que foi porque eu não permiti estar diante do Senhor para que esses projetos, esses planos se cumprissem de acordo com a vontade dele. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa reconhecer, a gente precisa identificar. Venha declarar assim como Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bom, os planos e os sonhos de Deus para a sua vida já estão preparados. Para a nossa vida, para a minha vida, já está preparado. Mas a pergunta é, nós estamos preparados para declararmos isso? Pai, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. Será que nós estamos preparados para Deus chegar para você e falar assim, irmão, sai de emprego tal, ciclano, vende isso daqui, vende os teus bens. Estou dizendo que Deus vai falar isso para você. Deus, ele fala com cada um pessoalmente. Mas você está preparado, irmão, para largar tudo para servir ao Senhor? Ou você está enraizado nessa terra contaminada, nesse mundo que não pode te oferecer nada? É algo que nós precisamos meditar, irmãos, porque foi conforme eu falei, nós declaramos muitas coisas com os nossos lábios, com as nossas atitudes, mas viver é algo diferente. E o segundo ponto que Deus colocou no meu coração, eu quero que você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, estarei lendo todo ele. Os ímpares e os irmãos leem os pares. Gênesis 37, verso 1. Deixa eu ver até onde vai. O verso 36. Eu começo e os irmãos vão terminar. Amém? Amém. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a
Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os seus filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam os sonhos que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito.
Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Oremos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bom, sabendo que fomos criados à sua imagem e semelhança para a sua glória, e que não pertencemos a esse mundo, e que a volta de Cristo está próxima para buscar aqueles que são chamados pelo seu nome, o segundo ponto declara assim, que Deus colocou no meu coração, aceite o processo. José, irmãos, ele não sabia por que estava passando por tanta maldade. Tinha tudo em sua casa, no seu conforto, mas Deus tinha um plano, um projeto para ele. José, estando em sua casa, jamais seria governador. José viveu o extraordinário de Deus em um lugar onde jamais seria os sonhos, os planos de um ser humano. Bom, irmãos, José aqui, conforme nós lemos, ele era o sonhador. Assim conforme o irmão Gabriel é, o irmão sonhador. Graças a Deus eu não sou ele. Um sonho assim parecido. Mas, irmãos, José ele passou por um processo, conforme eu falei aqui, onde muitas pessoas... Você desejaria passar por isso que José passou? Ser vendido pelos seus irmãos? Simplesmente seus irmãos assim o trocaram por nada. Por inveja, por ciúme. O que essa terra, irmão, está para nos oferecer é isso. A maldade. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, José ele não murmurou. José ele não reclamou. José ele aceitou o processo. E talvez hoje você esteja hoje no emprego que você não quer estar lá. Talvez você esteja hoje em uma posição na família, nos amigos, que talvez você não queria estar. Mas saiba de uma coisa: se os teus sonhos, os teus projetos, conforme nós falamos lá em cima, estiver de acordo com a vontade do Senhor, esteja sensível à voz do Senhor. Porque talvez Deus esteja te preparando para algo maior que você não consegue ver, que você não consegue enxergar. Mas esse processo é necessário para te fazer crescer, para te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Então tenha isso na sua mente. Irmãos, olhando para a vida de José, eu posso ver aí um menino que tinha tudo, conforto. O pai dele era um homem rico, não precisava, irmãos, trabalhar, coisa boa. Eu vou acender, olha, pai. Eu ia estar rodando no Uber, rodando 400 km por dia, mas em tudo dá graça. Porque eu poderia não ter saúde, eu poderia não ter essa disposição para trabalhar, eu poderia ter estudado, passado para o oficial, mas eu não estudei, eu não passei. São coisas da vida, irmão. Você escolhe aquilo que você quer para a sua vida. Você escolhe aquilo que você quer ser. Conforme nós falamos, não é nada de errado. Mas eu sempre tive em mente que Deus ele tem algo preparado para mim. Embora eu não tenha feito muitas grandezas a nível de estudos, mas eu sempre ouvi a voz de Deus. Eu sempre tive o dom da música. Deus ele sempre ministrou no meu coração a música. E o próximo ponto, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque José, irmãos,
Ele foi um homem que ele sonhou, mas ele não tinha ideia por que ele estava sonhando aquilo. Seria os feixes dos irmãos, do pai, se prostrar diante dele, o sol, a lua, as estrelas? O que seria isso? Humanamente olhando assim, algo está se idolatrando, irmão? Que é isso? Não, pode fazer isso. Se for olhando humanamente, nós iríamos dizer isso. Mas o seu pai, o que o seu pai aqui vai dizer para o versículo? O seu pai o repreendeu, mas o seu pai guardou no coração aquilo que ele falou. Você hoje não entende aquilo que você talvez esteja passando, seja qual for a dificuldade que você esteja passando. Você precisa analisar se é algo que você procurou. Mas você também precisa analisar se é algo que Deus está permitindo para que a mão dele, poderosa, esteja sobre a sua vida. Então, irmãos, me faz lembrar o nosso irmão Lázaro. O deserto é o quê? Vamos mais forte. O deserto é o quê? A escola do Senhor. Vou passando pela prova o quê? Dando glória a Deus. Bonito. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu lembro quando o irmão Lázaro, ele fez esse DVD, eu e meu pai lá, nós estávamos sentados lá na sala, lá assistindo aquele DVD, vendo o testemunho dele, quem ele foi e quem ele era agora na presença do Senhor, aquelas músicas contagiantes, aquela música que, daquele jeito dele, e ele espalhava aquela alegria. Você está preparado, irmão, para passar pelo deserto? Você está preparado para dizer que vai passar pela prova dando glória a Deus? Então tome cuidado quando você for cantar alguma coisa. As pessoas têm o costume de dizer: Pai, me dá mais paciência, Senhor, me dá mais amor. O que vai acontecer com você? Deus vai enviar um monte de pessoas para te estressar, para você o quê? Exercer a paciência. Deus vai enviar um monte de pessoas o quê? Para te, perturbar ali, tentar tirar a tua paz, para você exercer o amor. Cuidado, irmão, com aquilo que nós pedimos a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Me faz lembrar Davi também, quando pecou, e aí o profeta chegou para ele e falou: olha, por causa do teu pecado, vai acontecer essas coisas aqui, agora o que você quer? E Davi falou que eu prefiro ficar na mão de Deus do que ficar na mão dos homens. Deus, Ele sabe, até aquilo que você escolheu de errado, Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Então, irmãos, Davi, ele pecou. Davi, ele foi um homem ali que foi um segundo coração de Deus. Mas você olha para os erros de Davi, assim, caramba, nem complicado esses erros aí. Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele era pronto a se arrepender ali e não cometer mais aquele pecado. E aí, irmãos, olhando para a minha vida, vendo hoje os projetos de Deus se encaminhando, e eu posso sentir a presença do Senhor, irmãos, não tem preço que pague isso. Bom, Mateus 6,33 vai dizer assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas a vocês. Efésios 3, capítulo 3, verso 20 vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Jeremias 29, verso 11 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o terceiro ponto que Deus colocou no meu coração: descubra o seu chamado. O chamado que Deus tinha para José de governar só foi colocado em prática quando ele foi tirado da sua zona de conforto. José de início não entendeu, mas os seus sonhos tinham um propósito da parte do Senhor. Deus tem um chamado, irmãos, para todos nós que estamos aqui nessa noite. E talvez você esteja aqui e você não sabe qual é o seu chamado. Talvez você que está assistindo também na live, você não sabe qual é o seu chamado. Talvez você ainda nem tomou uma decisão ao lado de Cristo, e você esteja pensando assim: como eu vou saber o meu chamado se eu ainda não tomei uma
decisão ao lado de Cristo, mas nessa noite Ele está te chamando. É o primeiro chamado dele para a sua vida. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Porque a partir desse momento que você aceitar a Cristo, todos esses sonhos, todos esses projetos, os planos que Ele tem preparado para você, vão se cumprir na sua vida, amém? Amém. Então, irmão, nós precisamos ter um coração voltado à voz do Senhor. José, ele simplesmente teve que passar por aquele processo, porque as coisas foram chegando para ele de uma forma que não teve como ele fazer outra coisa. Mas José, em todos os lugares que ele pôs o pé dele, Deus fez ele prosperar. José foi para o cárcere e Deus colocou ele lá como o responsável pelo cárcere. E José controlava todas as coisas e administrava todas as coisas. Deus deu a José o dom de sonhar e de interpretar. José interpretou os sonhos dentro da cadeia, do padeiro e do copeiro mor. Ele interpretou e se cumpriu os sonhos que ele revelou para os dois. José foi colocado de volta para o palácio. Logo depois aqui nós vamos ver essa história. E Deus honrou José, colocando ele diante de todo ali, aquele povo, aquelas nações. Irmãos, volto a repetir, você não sabe o que Deus tem preparado para você, nem eu sei. Mas o chamado que Ele tem para você existe. Deus, Ele tem um chamado para todos nós. Existe um chamado em comum para todos. Quer pregar a palavra, quer fazer discípulos, quer sermos testemunhas aqui na terra. Isso é para todos. Mas Deus deu um dom para você específico, ao qual Ele quer fazer você crescer nesse dom. Ele quer fazer você prosperar nesse dom. Porque Ele tem preparado para você algo que nós não sabemos. Eu vejo a música, irmãos, desde pequeno. Deus, Ele sempre ministrou meu coração através da música. Eu sempre tive o dom de compor. E eu tenho investido nisso. Meu objetivo logo mais é gravar as músicas, é poder crescer, é poder abençoar vidas, edificar vidas com esse dom que Deus me deu. Estou chegando cada dia mais próximo, estou caminhando, mas eu tenho certeza daquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para edificar vidas através da música. Isso quer dizer que eu não vou fazer uma obra? Não, eu aprendi a embolsar parede, levantar parede aqui na igreja. Eu também posso ajudar a levar os idosos para casa. E com todo o respeito aos idosos, eu sempre falava com eles assim: vamos lá que eu vou levar a velharada em casa. Aí ele falava assim: velho nada, sou velho não. Irmãos, você pode ter diversos dons, diversos talentos, mas existe algo específico na sua vida que Deus Ele tem preparado. Então busque isso. Procure ouvir do Senhor aquilo que o pastor falou aqui, que o pastor disse lá na igreja, né? Você já orou ao Senhor hoje? E o que Ele te respondeu? Nós temos esse costume, né? Senhor, você não está ouvindo não, pai? Para fazer o quê? Eu lembro que uma vez tocou uma corrida para mim, e eu falei assim: pai, se for para aceitar essa corrida, pai, se for para não ir nessa corrida, porque eu fiquei meio preocupado assim, que a pessoa cancele, que dê tudo, dê alguma coisa errada aí, porque a corrida era boa, irmão, o dinheiro era bom, eu vou deixar de não, pai. Eu sou um pouco meio aventureiro no Uber. Mas eu falei isso ao Senhor e Deus me respondeu. E eu fui em direção lá ao destino para buscar a pessoa. Passou um cachorro na minha frente assim. Eu agoniado com aquilo, eu falei: rapaz, eu acho que vou fazer essa corrida não. Eu cancelei a corrida, eu voltei para casa. Voltei para onde eu estava direcionando. E eu fiquei pensando, muitas vezes nós queremos que Deus nos responda no nosso momento, a hora que nós queremos, da forma que nós queremos. Quando eu comecei a namorar a Tamires, eu falava assim: Senhor, que a Tamires sente lá no segundo banco. Aí ela sentava no quinto. Eu falei: é hoje, pai, é hoje. Pai, que a Tamires sente. Deixa eu ver onde ela costuma sentar. Ela senta lá no penúltimo banco. Pai, que ela sente lá no penúltimo banco. É claro que ela vai sentar lá, já senta lá todo dia. Irmãos, mas a gente acha bobeira essas coisas. Mas as minhas experiências com Deus sempre foi assim, nas coisas simples. Eu já contei aqui as verrugas que eu tinha
no meu corpo, acho que o médico tirou, tem a marca até hoje aqui, ó. Tem a marca até hoje. Mas a que Deus tirou, não ficou nenhuma marca. E minha mãe chegou para mim naquele dia, ela falou assim: meu filho, você crê que Deus pode curar você dessas verrugas? Eu falei: creio, mano. Ela: você crê mesmo? Eu falei: creio, mano. E ela outro dia varreu, cheio de massinha no chão, me chamou. Ela: Gabriel, tuas massinhas, tuas verrugas sumiram. E eu pude ter ali, foi a primeira experiência que eu tive de fé. A partir daquele momento, irmão, ninguém nunca mais me parou. É fé comigo mesmo. Vambora. Eu sempre tive fé. E aí o meu mecânico diz assim: rapaz, existe os queridinhos do Senhor. Qual foi os queridinhos do Senhor? Ele é, cara, porque as pessoas que têm fé, elas não têm medo de confiar no Senhor não, filho. Elas não precisam de chão para pisar, elas não precisam de coisas para tocar. Ela precisa da fé, porque ela tem experiência com Deus. Ela sabe quem Deus é na vida dela. Então essas pessoas, Deus deve orar e falar assim: ó, esse é meu filho, é assim que eu gosto, confia em mim com todo vapor, não duvido em nenhum momento. Aí o mecânico diz, né, eles são os queridinhos do Senhor. Eu falei assim: pode ser então. Mas irmãos, é necessário que a gente entenda, viver uma vida de propósito não é da maneira como nós queremos. Você tem o seu trabalho, o seu emprego, você tem os seus investimentos, você tem as suas estratégias para crescer financeiramente, conquistar coisas. Mas pense, essas coisas estão no altar do Senhor. Eu tenho consagrado ao Senhor essas coisas. Porque José, irmãos, ele foi um homem que ele teve a vida consagrada ao Senhor. E Deus colocou José lá porque sabia do coração dele também. Porque ele poderia muito bem, diante dos irmãos, ficar cozinhando os dois aí. Embora ele fez aquilo lá para poder mostrar para os irmãos, né, que botou o dinheiro de volta lá em suas bolsas, fez ele voltar com o dinheiro. Mas José, ele tinha um coração para o Senhor. Por isso que Deus usou José. Então você que está aqui nessa noite, irmãos, tem um coração voltado para o Senhor. Deus, ele tem um propósito na sua vida, na minha vida. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que ele tem colocado para cuidarmos? Estamos valorizando, estamos desprezando, estamos vivendo de acordo com a vontade dele? 2 Pedro 1,10 vai dizer assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, olha só, e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Peça a Deus, coloque diante do Senhor. A minha avó sempre conta essa história para mim. Meu pai, quando foi chamado para ser pastor, minha avó diz que ele descia lá na casa dela, chorando: mãe, ora por mim, mãe, porque eu não sei se é isso mesmo, mãe. Eu vou ser um pastor que eu não vou negociar valores. Eu sou um tipo de pessoa que eu morro por Cristo. E muitas pessoas não vão entender isso, pai. Eu não vou levar o evangelho a sério. Então, mãe, ora por mim, mas que eu vou ser perseguido, mãe. O nosso pastor, daqui a um tempo, pode ser um dos pastores que seja preso, seja morto. Mas ele tem a convicção que se ele morrer, ele vai morrer para Cristo. Eu tenho a convicção que se eu perder o meu pai, porque ele morreu dessa forma, eu estou feliz. Porque eu vou ser o próximo a morrer também. E você está preparado para morrer por Cristo? Você tem essa convicção de que nada pode tirar você da presença do Senhor? Porque por pouco, irmãos, muitas vezes nós abandonamos a Cristo. Porque Deus não me respondeu da forma como eu queria, porque Deus não fez aquilo que eu queria, porque Deus não me curou, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Eu tenho as minhas costas aqui, ó. Meu corpo, ele tem queloide. Então todo machucado que eu tenho no corpo dá queloide. Na época, comecei a namorar a Tamires. Eu tinha uma vergonha, irmão, disso daqui. Porque alguém vinha brincar comigo, fazia assim no meu ombro. Fala aí, Gabriel. Já era, irmão. Era espinha para tudo quanto é lado. Eu só andava com camisa preta, para poder, quando espirrava o sangue assim, não manchar. Eu lembro que a minha mãe me levou, eu tomei um remédio Roacutan. Era um remédio que misturava os beiços. Horrível. Eu pedia tanto a Deus. Eu cheguei até a mentir para uma pessoa e falei assim: ó, isso aqui foi eu cair de bicicleta, sei lá, nem lembro agora. Eu fui empinar de tanta vergonha.
E eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, que eu acorde amanhã sem isso, Pai. Eu falava assim para o Senhor, mas está aqui até hoje. Não é daquilo, não é da forma que você quer. Não é da maneira que você quer. Os sonhos, os propósitos de Deus, Ele tem um destino. O nome dele ser glorificado. Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe que eu quero uma caminhonete daquela. Se for da vontade dEle, e eu fizer a minha parte para correr atrás disso, Deus, Ele vai me abençoar, não tenho dúvida disso não. Mas isso daqui precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, mais uma vez eu volto a repetir. Peça a Deus para que Ele te dê o direcionamento dEle na sua vida, naquilo que Ele quer para você. Para você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, saiba que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você. Talvez você diga, não sou digno. 1 Coríntios 1, 26 ao 29 vai dizer assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. O que esse versículo está dizendo? Eu não sei falar, eu não tenho uma boa desenvoltura. Deus não está preocupado com isso. Você quer ser usado por mim? Ele quer saber disso. Você quer que eu te use? Você quer permitir que eu esteja ali, governando a sua vida? Isso já basta. As outras coisas, a Silvia, irmãos, hoje ela é pastora, é isso? Ela fez seminário de teologia, né? É missionária. Ela é missionária. Ela era uma cracuda, estava nas drogas, as pessoas pisavam, mas ela foi transformada para a glória de Deus. E hoje ela vive o chamado que Deus colocou para ela. De onde ela veio? Das ruas. Roubaram, ficou presa dos 18 até os 40. 22 anos presa. O que essa mulher não passou na cadeia? O que ela não viveu? Mas hoje, o propósito dela está se cumprindo na vida dela. E aí? Então, irmãos, não olhe para a sua dificuldade. Não olhe para aquilo que você coloca como obstáculo para poder fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Escute a voz do Senhor e faça. Conclusão, irmãos. Não queira fazer sucesso. Olha só, irmãos, essa foi uma frase que marcou assim, que esse pastor declarou lá na Vila da Penha. Quando ele falou essa frase, isso entrou no meu coração assim como uma flecha. Ele diz, olha só essa frase: não queira fazer sucesso onde Deus não te colocou. Já parou para pensar nisso? Estou fazendo faculdade e tal, Deus não te colocou ali. Por exemplo, dando exemplo, tá, irmãos? Hoje eu estou em uma posição tal, Deus não te colocou ali. Já parou para pensar nisso, irmãos? O chamado de Deus, irmãos, é algo que nos surpreende. Só que só vamos viver o extraordinário de Deus assim como José viveu, se formos obedientes. Sua vida tem um propósito, viva ele. Deixa Deus fazer você sonhar os sonhos dele. 2 Coríntios 2,14 vai dizer assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para você saber o que Deus tem preparado para a sua vida, você precisa se aproximar. Vem viver o extraordinário de Deus. Irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Ele ministrou de uma forma especial para mim. Há tanto tempo eu vim preocupado
nessa questão da área da música, preocupado, que preciso disso, preciso daquilo para poder investir. O que o Isaac faz com a minha Bíblia? Essa Bíblia aqui tá boa para ir lá para onde cada um pega uma folha, já tem separado aqui, ó. Irmãos, perdi o que eu quero falar. Sim. Eu vivi muito tempo, irmãos, preocupado com isso. Mas Deus, ele tem martelado ao meu coração. Eu creio que os propósitos que ele tem colocado no meu coração na área da música está cada dia mais próximo. Eu tenho falado isso com o Ministério de Louvor. Eu tenho orientado as meninas aqui, né? A maioria são meninas, só o Alan ali. Também tenho falado com o Alan. Muitas vezes, irmãos, temos o dom, conforme o pastor falou aqui, mas tantas pessoas que estão na casa do Senhor que encolhem suas mãos. Quantas pessoas que estão na casa do Senhor que não querem trabalhar, que não querem permitir que Deus use elas para a glória dele. Então isso é algo para refletirmos, irmãos. Eu posso aqui apontar para aqui para vocês e dizer, ó, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Eu não conheço, irmão, o seu coração. Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele sabe aquilo que ele quer para a sua, aquilo que ele quer para a sua vida. Só que nós precisamos ter esse entendimento. Para você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, hoje é o dia. Deus está aqui, ele está te chamando. Ele está dizendo para você, venha viver o extraordinário de Deus. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, com o objetivo de, Pai, e saímos daqui edificados, Pai, pela Tua presença, Pai. A Tua palavra, meu Deus, só de lermos, meu Deus, já nos edifica, meu Deus. Não precisaria, meu Pai, eu dizer nada aqui, meu Deus. Porque ela, por si só, ela já nos completa, meu Pai. Ela já nos enche, meu Deus. Ela já nos faz, meu Deus, queremos ser, meu Deus, novas criaturas, meu Pai. Queremos viver o Teu propósito. Meu Pai, nos ajude, meu Deus. Ajude a cada um que está aqui, meu Pai, a ter um ouvido, meu Deus, sensível, meu Deus, à Sua voz. Um coração aberto, meu Deus, para que a Tua vontade possa se cumprir, Pai, em cada um, Pai de Deus. Pai, aqui talvez tenha pessoas, meu Deus, que ainda não tomou uma decisão ao seu lado. Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito venha ministrar nesse momento, meu Pai, para que, Senhor, a Tua vontade possa se cumprir na vida, Senhor, dessa pessoa também. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Continue, irmãos, orando. Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes fazer essa pergunta para você. Há alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Levante uma de suas mãos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Há mais alguém aqui que escolhe viver o extraordinário de Deus? Levante suas mãos. Agora, para você que está aqui também na casa do Senhor, para você que é crente, há uma pergunta também que eu quero deixar para você. E eu quero te desafiar, porque talvez você seja uma dessas pessoas que não sabe qual é o seu chamado, que não sabe qual é o propósito que Deus colocou na sua vida, mas que nessa noite você entende que você quer ter um coração voltado para o Senhor, um ouvido sensível àquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Levante suas mãos, ou melhor, venha aqui à frente. Se você nessa noite sentiu o Espírito Santo declarar para você que você precisa buscar mais, que você precisa se dedicar mais, que você precisa permitir que Ele te use por completo, vem aqui à frente. O pastor Ronaldo estará orando pela sua vida. Não há vergonha nisso, irmãos. Pelo contrário, quando nós reconhecemos que estamos errados, quando nós reconhecemos que nós precisamos mudar, que nós precisamos avançar, Deus ele faz o teu querer se cumprir em nossas vidas.
aceitou a Cristo, a irmã já é crente? Amém. Mas o pastor vai orar pela vida da senhora, tá bom? Como é que é seu nome? Baixe suas cabeças, irmão. Vamos orar pela Eliette, a senhora Eliette. Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva que se encontra aqui na tua casa nesta noite com o propósito de agradecer. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Esteve enferma e agora foi curada e vem à tua casa para te agradecer, Senhor. Que o Senhor abençoe juntamente com ela toda a sua família, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por isso. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Ótima palavra, irmão Gabriel. Que Deus continue te abençoando. Chama aqui o pastor Ronaldo. Amém, né, irmãos? Propósito de Deus em nossas vidas. Todos nós temos um propósito, né? Realmente